Boa noite, estamos nessa primeira aula de aquecimento para uma coisa incrível que vai acontecer. Mas antes eu quero trazer um pouquinho sobre o tema. Eu deixei separado algumas notas, eu vou até abrir o meu quadro em branco para que vocês entendam tudo. O tema dessa aula é: quero aumentar o valor do meu serviço, mas as pessoas não pagam. Exclusivamente para terapeutas. Eu sei que quando acontece isso, uma das primeiras coisas que começa a passar pela sua cabeça você começa a questionar se você realmente é boa o suficiente para transformar a vida das pessoas. Eu sei que você começa a se questionar se o seu marketing está funcionando, você começa a achar que você não sabe fazer nada. E eu sei que você começa também a pensar que os seus clientes, eles não têm dinheiro suficiente para pagar pelo seu serviço. E o meu objetivo é que você saia daqui hoje entendendo e quebrando todos esses mitos. Bom, e para que aquecimento é esse, então? Deixa eu me apresentar aqui um pouquinho, deixa eu trazer uma introdução para vocês. Meu nome é Fabiana Borges e junto com a minha irmã, vizinha, sócia, parceira tenística, nós criamos a mesa vibracional Vênus para a prosperidade e a abundância da mulher. E muito em breve nós estamos abrindo uma turma dessa formação e por isso nós decidimos fazer uma série de lives específicas para terapeutas. Porque no nosso trabalho a gente sempre gosta de trazer para vocês que a gente não é aquele tipo de terapeuta que o nosso faturamento vem da venda dos cursos e das nossas formações. Esse ano vai ser só a segunda vez que a gente está abrindo uma turma, mas a maior parte do nosso trabalho, do nosso faturamento, do nosso negócio, a gente vive realmente como terapeuta. Então, a gente não é o tipo de terapeuta que vive de vender curso. A gente vive dos nossos grupos terapêuticos, de toda a transformação que a gente leva para as mulheres dentro desse grupo. Então, a gente tem um lugar em que a gente realmente vive aquilo que a gente está falando. E aí, para a gente entrar nesse tema, né? Por isso que eu queria trazer aqui para vocês essa contextualização, para não ficar uma coisa superficial, nada de errado com um terapeuta que vive de vender curso, só que eu acho que não, no meu conceito, não é muito congruente a gente falar e apresentar uma ferramenta que você pode prosperar com aquela ferramenta, se você não cria um grupo, se você não vive disso, se você não chega nesse faturamento que você apresenta. Então, aqui a gente gosta realmente de trazer essa congruência, né? Eu queria trazer aqui para vocês, para a gente começar realmente a falar um pouquinho mais sobre esse tema que fica aí rondando vocês terapeutas, todas nós terapeutas, né, que são formas de aumentar o valor da nossa sessão, do nosso trabalho, do nosso produto, da transformação que a gente entrega. E antes da gente começar com isso, eu queria trazer para você um primeiro problema, que é que tá na parte de mentalidade. O que, que é isso, né? Bom, quando a gente fala sobre isso, muitas vezes, talvez você tenha crescido em uma família mais classe média, e na sua família, todo o orçamento era única e exclusivamente para as coisas que eram necessárias, ou seja, o orçamento da sua família era voltado para a moradia, para a saúde, era voltado para a alimentação, era voltado para o transporte, era voltado para realmente aquilo que era necessário, para a saúde, já falei, né? Para a sua educação e dos seus outros irmãos também. E aí, o que acontece é que quando você passa uma vida inteira vivendo esta realidade, você começa a achar que todas as pessoas ao seu redor, elas também vivem essa mesma realidade. Elas também, que o dinheiro delas é único e exclusivamente para o essencial. E como essencial para aquilo que as pessoas precisam minimamente para sobreviver. Então, gente, quando a gente tem essa mentalidade, a gente realmente começa a acreditar que as pessoas não têm dinheiro suficiente para pagar a gente. A gente começa a acreditar que as pessoas não vão comprar o nosso trabalho, que elas não vão comprar o nosso serviço.
Então, a gente começa a criar essa realidade a partir da nossa percepção de mundo, a partir da nossa percepção como isso funciona, através desses filtros, e aí o que vai acontecer? A gente sai oferecendo o nosso trabalho a um valor um pouco mais alto, e o primeiro não que a gente toma, a gente fala assim: tá vendo? Falei, eu sabia que isso aqui não ia dar certo, eu sabia que as pessoas não iam pagar, eu sabia que as pessoas não tinham dinheiro. E a gente começa a validar e reforçar cada vez mais essas crenças. E o primeiro ponto que eu queria te trazer é que eu participei de um evento, fui convidada para participar desse evento da Hotmart, né? A gente, nesse caminho, como a gente é produtora digital e a gente, através dos nossos grupos, a gente tem realmente um número de vendas expressivo, então a gente é convidada para esse tipo de evento e a gente trouxe muito e trabalhou essa questão dos tickets mais altos. O que acontece com os tickets mais altos? Eu sei que muitas vezes, quando a gente fala de valores um pouco mais altos, como, por exemplo, 20 mil reais, 10 mil reais, principalmente para o nosso universo terapêutico, isso pode soar até um pouco surreal. Nossa, mas isso não é possível. Só que o que a gente esquece é que a gente está olhando pelas lentes daquela criança lá atrás na vida que tinha só o essencial. E a gente esquece que, na verdade, as pessoas, elas compram, não é necessariamente porque está todo mundo esbanjando dinheiro, mas elas compram a partir da sua necessidade de transformação e do quanto elas conseguem entender e tangibilizar essa transformação que você pode trazer. Então, o valor do seu serviço não é simplesmente pelas técnicas que você tem, por aquilo que você oferece, mas quando ela consegue tangibilizar. E um dos fatores que faz a gente vender muito, tanto para as pessoas que estão chegando pela primeira vez para os nossos grupos, como fazer os upgrades dentro dos nossos grupos, fazer as mulheres entrarem nessa escada de evolução, nessa jornada de evolução, dos nossos produtos terapêuticos, é que a gente consegue, e a gente tem muita prova do valor do nosso trabalho. A gente consegue tangibilizar o nosso trabalho de uma forma muito fácil e muito simples. E aqui eu vou trazer um exemplo para você, vou até abrir agora, passar para uma parte de compartilhamento, vou abrir para você uma tela, para que isso fique ainda mais fácil. Abrir um quadro em branco aqui, então. E para você entender, eu tenho um produto que custa 20 mil reais, tá? Se eu te perguntar, 20 mil reais é caro ou é barato? A minha resposta é depende. Ui! E principalmente depende do valor percebido pelo meu cliente. Se eu simplesmente chego e falo que esse produto custa 20 mil reais, as pessoas vão falar assim, tá maluca, né? Que alguém vai pagar 20 mil reais num serviço, num produto terapêutico. Mas aí, o que acontece? Quando eu consigo mostrar para essa pessoa, para essa cliente, que ela vai pagar 20 mil reais, mas ela vai aprender como fazer 30 mil reais, por exemplo, e não só uma vez. Se a gente for pensar, eu estou trocando 20 por 30, já faz sentido, concorda comigo? Já é uma vantagem, mas a pessoa ainda pode pensar, ai, é muito trabalho, muito esforço para eu trocar 20 por 30? Não sei se eu estou querendo, não. Mas a hora que eu consigo mostrar para essa pessoa que ela vai fazer, que ela pode pagar 20 mil reais e ela pode fazer 30 mil em um mês, que ela pode fazer 30 mil no outro, que ela pode fazer 30 mil no outro, que ela pode fazer 30 mil no outro, e assim ela repete esse ciclo por um ano. Quanto que ela ganhou? Ela ganhou aí 30 vezes 12. Deixa eu, não sei, gente, quanto que é. Se fosse 30 vezes 10, seria 300 mil, vezes 12, 360 mil. Em um ano, essa pessoa, ela faz 360 mil. É isso mesmo?
Em um ano ela faz 360 mil, sendo que ela me pagou esses 20 mil. Eu acho que é um mega negócio, né? Quando eu consigo provar e mostrar para essa pessoa que o que ela aprendeu comigo, a transformação que ela teve comigo, não é uma mudança de um ano, mas uma mudança de vida, a gente está falando de multiplicar isso aqui por 10 anos, por exemplo, a gente está falando de uma pessoa que teve uma transformação de 3.600.000. 3.600.000 pagando 20 mil reais. Concorda comigo que isso é extremamente barato? Então, a primeira coisa que a gente começa a pensar é como eu vou mostrar o valor para as pessoas. E aí, eu quero te contar uma história também. Eu vi um vídeo do Flávio Augusto, não sei se você acompanha ele, do Geração de Valor. Flávio Augusto é o empreendedor bilionário e ele produz muito conteúdo interessante aqui na internet. E ele contou uma história que uma vez ele ia dar uma consultoria e para dar essa consultoria ela ia acontecer em um almoço e ele cobrou essa consultoria R$ 1 milhão por ela. E depois que ele cobrou, que ele recebeu esse dinheiro, que ele estava indo lá para esse almoço, ele foi pensando: eu acho que eu exagerei, eu acho que eu cobrei muito. E ele começou a se sentir até meio culpado por isso. Me sentia, nossa, não sei se eu deveria ter cobrado tanto assim. Ai, quer saber de uma coisa? Para eu ficar em paz comigo mesmo, se eu ver que essa pessoa quer muito fazer as transformações que eu propus para ela nessa consultoria, que ela gostou muito, eu vou fazer uma coisa. Eu vou pedir o Pix dela de volta e eu vou devolver esse R$ 1 milhão para ela. E aí ele foi para essa consultoria, sentaram, conversaram, criaram as estratégias que eram necessárias dentro de apenas uma área, dentro de apenas um ano, ele mostrou para essa pessoa que seria possível essa pessoa fazer uma economia de 9 milhões de reais. E quando a gente pensa sobre isso, ele falou o seguinte, né, no fim da história, dentro de uma área, dentro de um ano, com isso que ele ensinou. Ele falou: quando acabou o almoço, eu fui embora pensando, eu cobrei barato por isso. E essa é a percepção de valor. A questão é que a gente precisa mudar a nossa mentalidade, porque a gente faz uma coisa que todo mundo está fazendo de uma forma equivocada. O que é essa coisa equivocada? Você olha para as outras terapeutas que estão aí no mercado, você olha para as pessoas ao seu redor, você vê o quanto elas cobram para então fazer a precificação do seu trabalho, do seu produto, do seu serviço, da sua sessão. Só que a bem verdade, você acredita que a maior parte das terapeutas elas estão prosperando ou não? Pelo que eu vejo, pelo que eu recebo de perguntas, por tudo que eu venho acompanhando, eu posso te dizer claramente que eu acho que elas não estão prosperando. Então, se elas não estão prosperando, por que você vai fazer exatamente a mesma coisa que elas estão fazendo que está dando errado? Então, quando a gente começa a ter um olhar crítico diante disso, a gente começa a trabalhar nossa autoconfiança, a gente entende o valor daquilo que a gente faz, a gente tem clareza para comunicar tudo isso, a gente também consegue ter uma transformação nos nossos produtos e até mesmo os clientes que a gente atrai para o nosso negócio. Eu quero saber se isso fez algum sentido para você e quero te dizer também que hoje eu tenho uma coisa para te dizer, que eu quero que você saia dessa aula de esquenta exatamente com essa reflexão. Primeiro, quais são os pré-requisitos para que você possa aumentar o valor do seu trabalho? O seu trabalho ele precisa gerar uma transformação, e você precisa ser capaz de comprovar essa transformação. Essa transformação precisa ser tangível e específica. E a reflexão que você precisa sair daqui hoje é: você não tem um problema de preço, você tem um dom na sua mão, você tem uma transformação que você pode levar para o mundo, você tem a capacidade de melhorar, de aprender cada vez mais, cada dia mais.
mas você precisa traduzir isso em valor. E o meu papel nessa jornada, até a gente abrir essa oportunidade especial para essa turma da MVV que vai chegar, que aliás essa oportunidade está incrível, é te ajudar a transformar esse dom em um negócio reconhecido e que você seja bem paga por isso. Combinado? Me conta aqui se fez sentido para você tudo isso que a gente conversou e vejo você na nossa próxima aula de aquecimento.